Boa noite, irmãos. É com grande alegria que estamos aqui mais uma quarta-feira nesse culto de oração para louvarmos nosso Deus. Colocarmos a nossa vida diante dele através da oração. É tempo de realmente buscarmos ao Senhor. O mundo não sabe o que fazer, não sabe onde recorrer, e nós temos um nosso Deus que é todo-poderoso. Nós podemos falar com Ele, pedir a Ele, recorrer a Ele, ouvir a voz dEle. Tudo isso através da oração, irmãos. Então vamos orar, vamos nesse tempo buscar ao Senhor. E eu quero nessa noite aqui pensar com os irmãos sobre oração, nesse culto de oração. Falar da importância da oração. Eu quero pensar com os irmãos que a oração precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Nós precisamos orar. Vamos ler o texto da palavra de Deus, um versículo só. Atos capítulo 2, versículo 42. É um verso muito conhecido. Vamos ler esse texto, ler esse verso. Atos 2, 42. Diz assim a palavra do nosso Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração nesta noite, porque nós precisamos ouvir a voz dele. Vamos falar com Deus. Pai de amor, te louvamos, te agradecemos, rendemos graça ao Senhor nesta noite, ó Deus, nesse culto de oração. E pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco, aqui mediante a tua palavra que lemos. Precisamos, queremos, dependemos de ouvir a tua voz. Abençoe os teus filhos em casa, Senhor Deus, nessa quarentena, Pai, em nome de Jesus. Possamos juntos, como igreja do Senhor, crescer, ó Pai, para a glória do Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Oração precisa estar em primeiro lugar, a oração. Mas vamos começar falando então o que é oração. O que nós entendemos como oração? Muitas pessoas se confundem, né? E às vezes acham que é uma coisa complicada. A explicação e a definição de oração, a mais simples e a mais completa que nós entendemos, é que oração é uma conversa com Deus. Oração nós sabemos que não é um monólogo, oração é um diálogo, é uma conversa com o nosso Senhor, com o nosso Pai, com o nosso Deus eterno. E nós entendemos isso bem claro em nossas vidas quando lemos o texto de Êxodo 33, versículo 11, quando a palavra diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Oração é conversar com Deus. Oração é abrir o coração para Deus. Então, pensando nisso, olhando para esse texto, olhando para a palavra de Deus, se você tem hoje uma vida de oração constante, uma vida de oração firme, você tem intimidade com Deus. Você tem, sabe, assim como Moisés tinha. Agora também, se você tem uma vida de oração inconstante, uma vida de oração fraca, aí você não tem um relacionamento bom com Deus. Precisamos orar. Orar. Colocar a nossa vida diante do Senhor. A oração é muito mais do que pedir. A oração é muito mais do que agradecer. A oração deve ser um hábito que se torna uma coisa mais preciosa na nossa vida. O mais importante para a nossa vida é falar com Deus, é buscar a Deus. Isso é que é oração. Mas a outra pergunta é como nós devemos orar então, se já sabemos o que é? Já sabemos que oração é conversar com Deus. Como é que nós devemos orar? Primeiro nós devemos orar com reconhecimento. Devemos orar com intimidade. Devemos orar com santidade. Devemos orar com humildade. Devemos orar com fé. E devemos orar com submissão à vontade soberana de Deus. Assim nós devemos orar. Então, é mais importante, sabe, a oração. A oração deve estar em primeiro lugar. E eu quero desenvolver nessa palavra, falando da prioridade da oração. A Bíblia, ela nos fala tanto, né, daqueles que tinham uma vida de oração constante. A Bíblia nos coloca como, sabe, exemplo e referência. E nós podemos observar na palavra do Senhor os personagens bíblicos que são mais lembrados, são aqueles que realmente eram homens e mulheres de oração. Precisamos ver isso e entender isso. Quanto mais buscarmos a Deus, mais, sabe, o Senhor vai agir na nossa vida. E Jesus é o nosso exemplo maior. Ele teve uma vida intensa de oração. Em tudo, Jesus ele buscava a Deus. Jesus orava. E aí, com esses homens e mulheres de Deus que oram e que oravam, que buscavam o Senhor, nós vemos aqui a igreja de Atos, que entendeu a importância da oração, que desde o início teve como o estilo de vida
Oração. Orar foi a primeira atitude dos discípulos, irmãos, após receberem a grande comissão. Em Atos capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz que eles estavam unidos todos e se dedicavam à oração juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então eles estavam unidos, orando para cumprir a missão que tinha. Primeiro oração, primeiro buscar a Deus, primeiro recorrer a Deus. E aí nós acompanhamos o resultado da igreja. Por exemplo, no verso 47 do capítulo 2, a Bíblia diz: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Oração, irmãos. A oração tocava no coração do outro, a oração falava ao coração. Primeira oração. Sem oração, nada acontece. Nós precisamos nesse tempo orar. O mundo está perdido, o mundo não sabe o que fazer. A pandemia, o vírus, o caos, a solução é a oração, irmãos. O que vai resolver o que está acontecendo no Brasil e no mundo hoje é o Senhor Deus. E só quem pode falar com Deus é aquele lavado e remido pelo sangue de Cristo. Somos nós, é a igreja. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos recorrer a Deus, vamos pedir a Deus. Quando nós estudamos a igreja, ou a história da igreja, nós vamos ver os acontecimentos. Nós vamos ver que os maiores revivamentos aconteceram, sabe, num período de dificuldades, num período de trevas. E durante esse período, irmãos, pequenos grupos se juntavam e pediam, sabe, a intervenção de Deus, pediam despertamento espiritual. A oração nesse tempo era uma necessidade, não uma opção. Irmãos, hoje a oração não deve ser uma necessidade. Ou não deve ser uma opção, ela é uma necessidade nossa. Nós não vamos orar por opção, eu vou orar. Não, ela é necessário. Eu preciso orar. Irmãos, pessoas estão morrendo. Estamos sabendo de pessoas no Rio morrendo, pessoas que conhecemos que estão acometidas do vírus. É necessário orar, irmão. Nós precisamos orar. Nós precisamos ter um horário para falar com Deus, para buscar a Deus, para recorrer a Deus, para falar com o nosso Deus. Nesse tempo, irmãos, nós temos a necessidade de orar. A solução quem tem é o Senhor, e nós é que vamos recorrer a Ele em nome do Senhor Jesus. A solução para que o Brasil precisa, para o que ele está vivendo, só Deus tem a solução. E só quem pode falar com Deus é a igreja. Somos nós. Quando oramos em nome de Jesus, falamos com o Senhor, o Todo-Poderoso. E o Senhor, por meio da oração, nos dá capacidade, nos dá motivação, nos dá ousadia, nos orienta, nos dá certeza de vitória. Veja os apóstolos nessa igreja primitiva aqui, a igreja de Atos. Foram revestidos de poder, irmãos. E nada, absolutamente nada que acontecia naquela época que vinha de contra eles, sabe? A perseguição, a timidez, o medo, a falta de preparo. Nada disso foi empecilho para que a pregação do Evangelho fosse feita. Eles anunciaram, eles falaram. E olha que eles tinham que falar não só lá, mas tinham que começar em Jerusalém e ir até os confins da terra. Em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas eles começaram, irmãos, com a oração. Deus está nos dando hoje tempo de falarmos com Ele, de orarmos, de buscarmos a Ele, de crescermos diante dEle, de saber que Ele pode, que Ele faz. Precisamos orar para que vivamos de fato, irmãos, a plenitude do Espírito. E aí que possamos depois testemunhar no tempo próximo o poder frutífero que vem do Senhor. Aqueles discípulos daquela época, os servos de Deus daquela época, eles desfrutavam isso. Vendo naquele tempo de perseguição, naquele tempo de dificuldade, o crescimento da igreja. Por causa da oração. Pedro está preso, Atos 12. E vão matar Pedro que matou Tiago. A igreja vai fazer o quê? Vai orar. E aí o anjo do Senhor vai lá, sabe, entra naquele lugar onde tinha 4 portas lá de ferros, com 4 soldados em cada porta. E o anjo pega Pedro lá dentro e vai tirando em cada porta. Oração. A igreja estava orando. A nossa arma nesse tempo, irmãos, é oração. Volto a dizer, a nossa arma não é apontar erros. A nossa arma não é dizer quem está certo e quem está errado.
A dificuldade existe, o caos já tomou conta, irmãos. E a solução é o Senhor, é o nosso Deus. A oração é essencial hoje, na sua vida de evangelização, por exemplo. Talvez do mais próximo, né? Quem é o seu grupo alvo aí, aquele que você está querendo mostrar a salvação através de Jesus? Talvez o seu familiar, talvez o seu amigo mais próximo. A oração, você tem mais tempo para orar pela vida dele, para clamar pela vida dele, para recorrer a Deus para salvar a vida dele. Invista tempo em oração, por conversões. Sabe por quê, irmão? Nós precisamos investir o tempo em conversões, porque só o Espírito Santo de Deus pode convencer o homem do pecado ali e levar a salvação para ele. Então nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus para que as pessoas realmente entendam a salvação através de Jesus. Deus, irmãos, liberta os cativos em resposta à intercessão do seu povo. Nós vamos interceder para que Deus salve as pessoas. O apóstolo Paulo já dizia na palavra do Senhor: os deuses desse século cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, versículo 4. Os deuses desse século cegou, os incrédulos. E nós precisamos orar ao Senhor: Senhor, desvenda os olhos dele, para que ele veja que não é o vírus, não é o caos desse mundo, não é a falta de emprego, não, é Jesus. Para que o Senhor entre no coração e ministre a salvação ali. Nós precisamos orar. A oração precisa estar em primeiro lugar. Deus quer te usar, para salvar a pessoa da sua família, para salvar o seu amigo. Deus quer te usar. Você precisa entender que a sua oração é um instrumento de Deus para salvar a vida do outro. Vamos orar, vamos clamar, vamos pedir que Deus, mande um avivamento para a nossa igreja, para que possamos juntos ser uma igreja de oração, uma igreja que realmente busca o Senhor, uma igreja que ama o próximo, uma igreja que creia na libertação que vem do Senhor, uma igreja que creia na salvação que é através de Jesus Cristo. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos dobrar o nosso joelho, vamos ganhar tempo com Deus nesse tempo que temos em casa. Vamos acordar mais cedo para orar, vamos, separar tempo para buscar a Deus, vamos ler mais a palavra do Senhor. Oração, Deus, precisa estar em primeiro lugar. Spurgeon já dizia nos seus livros, nas suas palavras, dizendo que uma fé pequena, ela nos leva até o céu, mas uma grande fé traz do céu até nós. E nós precisamos trazer o céu a esse Brasil, trazer o céu ao mundo, mostrando que realmente a solução está nas mãos do Senhor, nas mãos do nosso Deus. Vamos clamar a Deus, vamos orar, vamos dobrar o nosso joelho, vamos realmente recorrer ao Senhor através da oração. Em primeiro lugar, a oração. Que a palavra do Senhor no nosso coração nesta noite. Vamos orar. Neste tempo, não podemos estar nas ruas evangelizando, falando do amor de Jesus, por causa do isolamento social. Mas nós podemos causar um grande impacto evangelístico por intermédio da oração, dizendo ao Senhor: salve, dizendo ao Senhor: restaure, dizendo ao Senhor: liberte, dizendo ao Senhor: cure, dizendo ao Senhor: ministra, Senhor Deus, no coração. Orarmos, orar. E nós estamos em nossas casas hoje. Quer lugar melhor para isso? Para estarmos junto com a nossa família, intercedendo e buscando, clamando a Deus. Dicas de oração. Use a sua Bíblia para orar. Use a Bíblia. Textos de oração, textos bíblicos. Use para falar com o Senhor na sua oração. Escreva a sua oração, anote os pedidos. Para você não esquecer, escreva a sua oração. Faça uma lista de pedidos para você orar. Ganhe tempo com Deus através da oração. Irmãos, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor realmente, nos encoraje a cada dia, a realmente ganharmos tempo com Ele através da oração. É tempo de orarmos, irmãos. É tempo de clamarmos ao Senhor. A Bíblia diz que a oração do justo ela pode muito em seus efeitos. Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. Vamos clamar a Deus. Nós temos aqui que tudo parte da oração. Tudo aconteceu tantas coisas aqui depois desse verso 42. O verso 43, e cada um havia temor, e muitas maravilhas e sinais, e se faziam pelos apóstolos. Veja, Deus realizava através da vida de cada um deles. O verso 44, todos
Os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Então, sabe, era desapegado às coisas, mas primeiro orava. Orava e Deus garantia, falou assim, você pode dividir, você pode, sabe, doar, você pode dar. Eu sou o Senhor, eu sou o seu Deus. Oração em primeiro lugar. O verso 46. E perseverando unânime todos os dias no templo e partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam salvado. Aquela igreja crescia de uma forma tremenda, mesmo com perseguições, mesmo com morte de crentes. Mas primeiro, aquela igreja estava orando. Vamos orarmos e vamos ver o que o nosso Deus vai fazer através da nossa oração. A Bíblia diz que o Senhor faz infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Em nós. Uma vez eu volto a falar, quando eu vejo nos noticiários, sabe, aqueles cemitérios crescendo, aqueles hospitais crescendo, eu digo para mim mesmo, para o Senhor, eu não acredito, Senhor, que tantas pessoas vão morrer, porque a vida pertence ao Senhor. E eu começo a orar, a pedir a Deus, eu não deixe que as pessoas morram. Salve vidas, ó Deus. Preserve vidas para que eles reconheçam realmente o Senhor como Salvador. Mude essa história. O Senhor é o dono da história, Senhor Deus. Tudo está no controle do Senhor. Vamos orar. A solução está na oração. Deus está despertando a sua igreja, os seus filhos, para realmente buscar ao Senhor, o dono da história, aquele que pode, aquele que salva. Vamos orar. Vamos colocar nossa vida diante do nosso Deus. Que o Senhor assim nos abençoe e que possamos nesse tempo ter uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus. O Moisés hoje somos nós e precisamos conversar com o nosso Deus, falar com Ele. Eu quero orar pela sua vida, agradecendo a Deus e pedindo que o Senhor nos abençoe nesse tempo e que possamos aproveitar o tempo que temos hoje, orando, falando com o Senhor. Olha aí onde você está, vamos orar. Deus amado, louvado seja, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Deus, muito obrigado, porque nós temos a oportunidade, o privilégio, Senhor, de falar contigo através da oração, porque cremos em Jesus como Senhor e Salvador. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor, que é o dono da história, que é o Senhor dos Senhores, abençoe o Brasil, Senhor Deus. Tome em Tuas mãos, ó Pai, esta pandemia, Senhor Deus, esse vírus. Abençoe aqueles que estão no leito de hospitais. Abençoe aqueles que estão em casa, Senhor Deus, guardados ali porque estão acometidos do vírus. Pai, tome em Tuas mãos. Abençoe os médicos na linha de frente, os enfermeiros, ó Pai. Em nome de Jesus, tem misericórdia. Sustenta os Teus filhos. E Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor. O Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. Então, eu peço ao Senhor, Deus, venha com a intervenção do Senhor. Senhor Deus, mude essa história, Pai, em nome de Jesus. O homem não sabe o que fazer, mas o Senhor pode, Senhor Deus, porque a história é do Senhor. Tome em Tuas mãos, ó Pai, esse tempo de dificuldade. Abençoe o Brasil e o mundo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Salve vidas, ó Pai, que as pessoas entendam, Senhor Deus, a salvação através de Jesus Cristo. E rogamos ao Senhor, abençoe a Tua igreja aqui em Valença. Abençoe a segunda igreja batista, Senhor Deus, Teus filhos em casa hoje, Senhor. Que nós possamos juntos, como servos do Senhor, crescer diante e perante o Senhor. Pai, muito obrigado, Deus. Eu oro agradecido, pedindo ainda que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça redentora de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, que a comunhão, as consolações, o discernimento, que o poder do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de nós aqui presentes, Senhor, sobre a Tua igreja, cada um em suas casas, sobre todo o povo de Deus, espalhados pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, irmãos.